ignorância, raiva e ganância. São os principais venenos aí, né? Segundo o budismo, são os principais venenos aí que deixam a gente sentir aprisionado, sentir dor e vivenciar realmente num espaço limitado, que você não consegue ultrapassar. Então, eu consigo perceber um pouco, não sei se faz sentido para vocês, mas aqui eu coloco não como um ensinamento, uma aula, nada disso, eu coloco como um pensamento e abro para quem quiser falar, porque é muito rico falar sobre isso, ao meu ponto de vista. Então, esse pensamento que eu trago é como se um gerasse o outro, né? A ganância me traz uma necessidade que a minha ignorância me faz achar que eu tenho. E a raiva, ela vem de um não resultado daquilo que eu acho que eu preciso e que eu quero, que eu tô indo atrás. Então você imagina, é uma bola de neve, né? E é claro que também existe essas situações separadas, né? Tem um momento que eu tô com raiva porque eu não tô sabendo lidar com alguma situação e que eu não tô aceitando de X, de algo que vem do meu passado, por exemplo. Ou de algo que geralmente essas dores vêm, né? Vem de um passado, mas pode ser também de uma projeção para um futuro, um medo de viver tal situação, e aí você acaba indo para o controle, e querendo ir para um controle, e aí não tem esse controle, gera raiva, né? Que também tá na ignorância e que também tá na ganância, porque o fato da gente querer controlar, né? Então isso me faz perceber muito, porque a raiva é algo muito forte que eu tenho dentro de mim e sempre tive, então por isso até que eu fui pro yoga, fui pra dança, fui pra coisas físicas, para que eu pudesse ali dar movimento para aquilo. Mas ainda assim, a minha ignorância, né, nesse aspecto me gerou várias situações que me faz olhar, né, e me faz olhar num aspecto muito profundo de, com tanta consciência que eu consigo ter, como que eu ainda estou aprisionada a isso? A isso e várias outras coisas, né? Então, assim, a ignorância, ela faz parte, né? E é muito interessante a gente ter humildade para perceber isso, né? Que a gente vai aprendendo várias coisas, a gente vai ganhando consciência, expandindo, né, a consciência, tendo muita clareza e ao mesmo tempo se identificando com tanta coisa. E aí chegam tantas informações e desinformações com relação àquilo, quando você vê, você tá ligado a tantas coisas, tá apegada e tá identificada a tantas coisas, que aquilo que você achava que era uma clareza se tornou uma bagunça, só de idealizações, né? Então, eu acredito que algo que ajude muita gente nesse aspecto desses três venenos, que é o que alivia as nossas dores, é ter a clareza, ter o conhecimento sobre aquilo, não o entendimento exatamente, embora às vezes também seja necessário, né? Mas ter a clareza sobre aquilo. A raiva, você consegue perceber ela no momento em que ela se manifesta e não se identificar tanto. E a ganância, no sentido de eu quero aquilo, mas por que esse querer, né, tão grande com relação a isso, que também é disfuncional, tudo isso é disfuncional, né? Então, quando a gente para perceber, primeiro vídeo que eu coloquei, para perceber o que eu sinto, para ver o que eu tô buscando fora, já me faz permitir abrir espaço para que eu consiga trazer novas possibilidades e colocar co-criar, né, fazer novas sinapses aí, né? Existe uma ferramenta muito boa que é o renascimento, é uma terapia que facilita isso. Quando a gente faz uma sessão de renascimento, a gente consegue liberar essas questões de pensamentos ali, né, excessivos e repetitivos, para que a gente tenha uma cocriação, uma ressignificação e uma nova, né, novas sinapses acontecem ali para que você tenha novos pensamentos e que você comece a ter clareza sobre aquilo e inclusive conduzir a sua mente, né? Falam muito de controlar a mente, pode ser também, né? Você conseguir direcionar as coisas e perceber quando você tá viajando também, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que a humildade,
né, pra gente começar a perceber o que é, o que não é, porque eu, entendi isso, nossa, então agora eu tô certíssima, agora é isso mesmo, é isso. É nada, muitas vezes não é, sabe? Muitas vezes não é aquilo que a gente acha que é, que a gente pensa que é, né? Não sei quem foi que falou, se foi um guru, se foi algum filme que fala isso. E as coisas não são o que você acha que são, né? Isso, na verdade, é falado, mas assim, foi colocado de um jeito tão muito bem direcionado, sabe? As coisas não são o que você pensa que elas são. Então sai das deduções. Você fica ali, eu acho que foi isso. Não, mas eu, na verdade, eu acho. Não, mas e se foi aqui? Cara, a gente só tá distraindo. Só tá distraindo. Porque a gente não precisa ter a compreensão, a gente precisa. Quer dizer, a gente não precisa ter um entendimento sobre uma situação. A gente precisa ter clareza sobre o que eu sinto nessa situação e como eu posso lidar com isso e o melhor que eu posso fazer com isso. Para que eu não me arrede, para que eu não seja pega e para que eu dance na onda que passa por mim e que eu consiga despertar o eu observador. Aquele que não é o que pensa, não é o que sente, não é. Ele observa. E aí quando você começa a falar, ufa, nossa, eu tô sofrendo hoje, hein? Começa a perceber, eu tô sofrendo. Uf, ainda bem que eu não sou sofrimento, né? Que bom, então eu vou me acolher. Você consegue ter essa clareza. Só que precisa ter humildade, precisa ter muita verdade consigo. E aí a questão da ganância é se perguntar, por que eu quero tanto isso? Se eu tô achando que eu tô querendo tanto isso, eu vou abrir mão disso. Porque se isso tiver sentido na minha vida, vai acontecer, né? E eu tô falando aqui com vocês, tô falando isso comigo, porque eu vivenciei isso, né? Em mudanças que eu tive na minha vida, que eu tive que falar assim, por que eu tô apegada? Será que eu tô apegada? O que será que tá acontecendo de fato? E comecei a abrir mão das coisas e minha vida foi direcionando para um outro caminho que era diferente do que eu achava que eu tava querendo, né? Então, a mente prega umas peças, né, na nossa vida. Então, a autoobservação, né, e a humildade e perceber esse querer dessa ganância e a raiva. De onde vem essa raiva toda que eu não tô conseguindo lidar e vem através de irritabilidade, vem através de mimos mesmo, de não querer as coisas, de querer se fechar demais, ou querer ficar buscando demais. A raiva, ela traz um movimento muito grande pra gente, né? E a ignorância, ao meu ponto de vista, eu acredito que ela tá muito antes de tudo isso, né? Porque eu já sinto tudo isso pela própria ignorância. Então, o conhecimento sobre o ser humano, o manual, como diz o Sadhguru, né? Você leu o seu manual de instrução? Meu Deus, eu tenho manual de instrução? Então, é assim, ler o nosso manual e estar sempre ali, né, receptivo, perceber, é muito difícil, mas assim, quando a gente traz esses três venenos para nossa observação real no dia a dia e começa a lidar com isso, com esses pontos que eu falei, com humildade, com autopercepção no sentido de despertar o eu observador, a meditação ajuda muito nisso. E isso, né? E percebeu esses impulsos, esses quereres, né? Então, quando eu tô querendo muito, tô achando que as coisas externas aqui estão me fazendo bem, para tudo que tá errado. Alguma hora essa torre vai desabar. Calma, né? Volta. Eu preciso mesmo de tantas coisas para me sentir bem. Eu vou me sentir bem com o que eu tenho agora. E se eu não tô me sentindo bem, eu vou observar por que eu não tô me sentindo bem. O que eu tô tanto querendo que não tá aqui? Sentimento e sensação de escassez. Que vai vibrar isso. Então a gente fica reclamando, às vezes a gente fica. Ou não, às vezes você é uma pessoa super grata e tá super feliz, mas continua naquela compulsividade, né? E de certa forma também a torre pode cair. De alguma forma, sabe? Então, enquanto a gente puder acordar antes, melhor. Então, que a gente possa olhar para esses três venenos, né? E falar sobre isso e trazer ferramentas, né? Então, humildade, autoobservação, perceber os quereres, desenvolver ali um momento de ficar quieto para você quieto e quieta para você perceber a sua gratidão no momento em que você tá, o quanto você tá contemplativo com o que está sendo ofertado na sua vida, né? Para que você não fique buscando coisas lá, as coisas que estão vindo vão vir, né? Mas elas vão vir de acordo com o que a gente está vivendo agora, né? Então esses três venenos devem ser olhados de frente
e trabalhados com as ferramentas que nos são dadas aí por quem quer que seja, por gurus, pelo budismo, pelo Vedanta, por terapeutas, por quem você acredita, ou por você mesmo. Porque quando você para e respira e silencia, né, a espiritualidade te mostra, o seu próprio divino se manifesta, né, porque nós somos divino. Então, espero que tenha ressoado esse vídeo aqui de alguma forma. Peço que você curta, né, caso te faça algum sentido, para que eu consiga aí ter uma troca e perceber essa troca, inclusive falem sobre, porque eu vou continuar postando aqui ou pensamentos ou ferramentas que ajudem a nosso autoconhecimento para trilhar essa vida e usando as ferramentas que a gente tem. Eu trago as que eu tenho e cada um traz o que tem, né? Jai Jai.